Certo, vamos lá. Deixa a galera ir acordando, pós-Natal. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Vamos chamando a galera. Deixa eu ir convocando o povo para o nosso papo matinal. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Que bom, Rafael, fico muito feliz, cara. Vocês gostaram da live aí da última que nós fizemos, do Papo Matinal 36? Acredito que tenha sido aí um dos pontos altos aqui nosso. Proposta um pouco diferente, né? A verdade é essa, uma proposta um pouco diferente. Quando a gente traz convidado, acaba sendo uma coisa mais... Opa, quase caindo no celular aqui. Acaba sendo uma coisa um pouco mais demorada, né? Um tema um pouco mais profundo. Mas acredito que tenha sido proveitoso aí pra galera. Não é isso? Como é que vocês foram de Natal? A última teve que assistir 3 vezes? Cara, o tema é um pouco mais denso, né? Mas eu vou falar pra vocês, cara, foi muito importante essa live. Muito importante essa live 36 com o professor Diego, porque eu preciso que vocês entendam essas coisas. É isso mesmo, as coisas vão se encaixando, vão fazendo sentido, né? Mas é isso, assim, a gente precisa se acostumar um pouco com a linguagem. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Feliz Natal! Feliz Natal para Patrícia, para Alexandre. Né? Um grande abraço para vocês aí. Tudo bem? Bem, cara, para mim, vocês aqui são o corpo firme aqui do nosso papo matinal, já dá pra gente começar, né? Sejam muito bem-vindos, bom dia. Vamos lá pro nosso tema de hoje, né? Cara, eu não sei como vocês passam o Natal, né? Mas pra mim, existe algo que eu esperava há muito tempo, né? Eu por ser militar, eu passo muito tempo fora. Feliz Natal. Eu passo muito tempo fora, né? Da minha carreira aqui, eu passei 5 anos em Manaus. Tenho alguns amigos que me acompanham aqui, são de lá. Sinto muita saudade, inclusive. Criei muitos vínculos lá. Passei também 4 anos da minha carreira em Salvador, né? Bom dia, Cassiano, tudo bem? Feliz Natal, meu amigo. Cassiano também é velho de guerra aqui já no perfil. Oi, Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda, Feliz Natal. Então, tava falando pra vocês aqui quanto que, assim, eu passei tempo fora, né, no Natal. Melhor, fora de sede. E aí quando chega essa época de Natal, assim, eu tenho sempre um desejo muito grande de estar em família, né? De estar com os meus tios. Eu tenho uma família, apesar de ser filho único, eu tenho uma família um pouco numerosa no sentido de primos, né? Tenho muitos primos, muitos tios, que obviamente também já estão chegando na idade deles. E óbvio que as coisas vão ficando um pouco mais difíceis até da gente se encontrar. Mas esse ano a gente teve essa oportunidade. E o Natal, assim, ele é sempre diferente porque ele é uma oportunidade de se contar histórias, né? De se conversar sobre as coisas. E eu sempre falo pros meus pacientes aqui que nem sempre uma falta de sentido da vida, quando a gente começa a tratar ou lidar com pessoas que estão vivendo uma depressão, a depressão se cura com planos novos, né, com novos roteiros. Para quem aqui acompanhou a conversa que nós tivemos aqui com o professor Diego, acredito que vocês já devam estar se ambientando com esse linguajar, né? Bom dia, mãe. Tudo bem? Sua bênção. Já devam estar se ambientando um pouco com essa linguagem, né? De fato, nos ajuda muito ver a nossa vida como se ela fosse uma espécie de teatro, onde a nossa personalidade tem 3 pessoas, né? Um roteirista olhando para o futuro, um personagem que sobe no palco da vida, e um crítico que olha para trás e examina a nossa vida, tentando ajustar as coisas, né? E aí quando a gente pensa em problemas, sobretudo de depressão, de tristeza, de falta de sentido, porque assim, o Natal, esse período de fim de ano, ele é uma experiência muito forte, né?
ele pode ser, muitas das vezes, um motor para a nossa vida dar uma virada, né, com novos propósitos, com novas ideias. A gente está se aproximando do final do ano também, é costume as pessoas fazerem novos propósitos. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas, então é costume as pessoas acharem que a solução para encontrar um sentido na vida, ela está naquilo que a gente vai fazer para frente. Enquanto, na verdade, existe um valor assim incomensurável sobre aquilo que está no passado. O passado, ele não precisa ser necessariamente algo que nos assombra. Eu costumo dizer o seguinte, né? O que dá um grande sentido para as coisas na nossa vida é a história que nós contamos sobre as coisas. Eu estava Existem alguns momentos assim que me levam a refletir isso, né? Eu estava na missa, né? E obviamente que hoje, no mundo moderno, até nessas épocas de festas, é difícil a gente viver uma espiritualidade mais profunda se a gente não se concentra em fazer isso. Pelo seguinte, cara, por exemplo, Natal, missa de Natal, você vai chegar lá para missa de Natal. Normalmente o pessoal viveu aquela agitação o dia todo de preparação de ceia, preparação da casa, da festa que vai fazer, a roupa que vai usar, né, decoração da casa, e a gente se prende em tantos detalhes, em tantas coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente chega nesse momento derradeiro ali, o momento de celebrar, às vezes da missa do Galo, né, tão famosa missa do Galo ali no dia 24, a gente tá com o coração pesado, né? A gente tá cansado. E a igreja às vezes muito agitada, muito cheia, às vezes as questões de conforto da igreja não ajudam. E para variar, a gente já vive um tempo onde as pessoas são tão superficiais, têm até boa vontade, mas são tão superficiais que até mesmo às vezes a liturgia fica mal preparada, e a música alta, e aquela coisa toda, e aí aquele momento de celebração ele não cumpre o seu propósito. E eu digo que eu costumo ter uma arma para isso tudo, que é o seguinte: nos tempos de tranquilidade, nos tempos de estudo, eu procuro muito conhecer a história das coisas. Conhecer mesmo a história. A história nos posiciona na vida, né? No lugar onde a gente está. Então veja, quando eu ouço dentro da missa, por exemplo, o credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tudo aquilo se reveste de um sentido muito profundo, porque assim, eu dediquei um tempo da minha vida fazendo estudo da história da igreja. E ao estudar a história da igreja, você estuda a história de cada pedacinho do credo, né, da nossa profissão de fé. Ali quando a gente estuda, por exemplo, crer em Deus Pai, dentro da história da igreja, você não entende mais aquela oração simplesmente como uma repetição de alguma coisa, mas você vê que há uma história grande por trás daquilo, para que a gente pudesse um dia dizer que a gente acredita em um Deus que é Pai, que é Criador do céu e da terra. Houve muita briga para isso, houve muito sangue derramado para essa frase. Simples. E na verdade para cada frase que compõe o credo. Então quando eu ouço lá, por exemplo, durante a oração eucarística, quando ele vai citando aqueles primeiros cristãos, né, quando ele diz Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme, Damião, cada coisa daquela ali, cada nome daquele ali, eu conheço um pedacinho da história. E conhecendo um pedacinho da história, aquilo se enche de sentido e faz às vezes a gente até verter algumas lágrimas. Porque a gente conhece a história de um martírio, a gente conhece a história de alguém que entregou a sua própria vida para que a gente pudesse estar ali hoje celebrando, né? Nem sempre a vida do cristianismo, a gente teve essa liberdade de culto, essa tranquilidade que a gente tem hoje. Mas na verdade a grande parte da história do cristianismo é uma história de perseguição, é uma história de entrega. E hoje eu refleti um pouco antes aqui de falar com vocês, né? Porque ontem foi Natal, dia 25 de dezembro, a gente celebra o Natal. E no dia 26 de dezembro, que é o dia de hoje, nós celebramos o dia do martírio de Santo Estevão. Para quem se recorda aí um pouquinho, na Sagrada Escritura, Santo Estevão foi aquele que morreu apedrejado, né, aos pés de Saulo, que viria a se tornar Paulo. Então,
é o primeiro grande mártir da igreja, depois do próprio Cristo, que na sua paixão dá a vida por nós. Santo Estevão foi esse proto-mártir, né, que a gente chama. E a igreja, ela tenta nos passar uma mensagem com isso, né? Ela tenta nos passar uma mensagem. Ela quer mostrar pra gente o seguinte: o Natal é sempre um tempo leve, um tempo de muita alegria, um tempo de entrega, né? Um tempo de esperança. É um tempo que é um pouco de vida de roteirista mesmo, né? Aquela esperança de que o Salvador veio para nos salvar, o mundo pode ser mais bonito. E isso se repercute em uma série de outras coisas. Quem nunca ouviu falar sobre o tal do espírito natalino, né? Até as pessoas que não são cristãs, elas falam disso, né? Esse clima bom, essa coisa agradável, essa música gostosa de ouvir, aquela esperança de que o ano que vem será melhor, de que nossos sonhos se realizarão. As decorações cantam isso, as lojas cantam isso, e isso é tão perceptível que até as crianças costumam observar isso, e não necessariamente pelos presentes, tá? Aqui em casa a gente acaba não pegando muito pesado nessa parte de presentes. É uma opção particular aqui da nossa família, mas também às vezes as questões de umas necessidades por alguns períodos que nós passamos. Mas os nossos filhos percebem isso, né? O espírito do Natal. Nossa, pai, como que eu gosto do Natal, como que eu gosto desse tempo feliz, né? Como que é gostoso a gente estar em família, reunindo, brincando. Então a gente percebe isso, e a igreja ela quer nos lembrar, fazendo essa disrupção, né? Dia 25 Natal e dia 26 a gente celebra o martírio. A gente mostra a intimidade que tem entre uma vida onde a gente recebe a salvação, né? Recebe o amor de Deus e logo precisa derramar esse amor numa entrega total. Nem todos nós seremos mártires da fé, né? Os grandes heróis da fé, mártires. Mas todos nós, e você também, é convidado a viver um sacrifício na tua vida, a viver uma entrega de amor. E todas as vezes que você recusa viver essa entrega de amor, você sofre. Vejam, pensemos aqui numa realidade que a gente fala muito aqui no nosso perfil sobre família, sobre a vida de um pai. É óbvio que quando você se casa lá, todo mundo quer ter um filho, né? Todo mundo pensa nisso, né? Eu vou casar, eu vou ter um filho, né? E aí se choca um pouco essa realidade, né? Que quando tem um filho, a vida muda radicalmente e talvez aquilo que a gente esperava, aquela vida de rosas, ela se transforma em outros problemas, né? Em outras questões. Que na verdade não são problemas, mas a paternidade, o casamento, como tudo que é vocacional, ela exige de você uma entrega, um sacrifício. E muitas das vezes as pessoas ficam paradas nesse sacrifício, né? Paradas nesse sofrimento, no custo desse sacrifício. Mas observa que morre naquele instante uma vida onde você só tinha que olhar para você e agora você tem que cuidar de crianças, e criança é bastante exigente, né? Você tem que trocar fralda, você tem que ver a birra, você tem que botar para dormir, você tem que alimentar. Então observa que esse sacrifício ele acontece. Então, ou seja, você recebe a graça natalícia, né? Chegou o filho, grande alegria, festas, e logo depois te é exigido o quê? Um sacrifício, uma entrega. E quanto mais você resiste a esse sacrifício, ou você reclama desse sacrifício, mais a tua vida é sofrida, é ruim. Percebe? Eu costumo falar isso pro meu filho, eu digo assim, olha, quando você está diante de alguma coisa que está exigindo de você, entrega a carcaça, vai lá, cara, vai lá e faz com generosidade, faz com gosto, faz com vontade. Porque se você resiste ao sofrimento é pior. A tua vida meio que perde o sentido, você começa a ficar um reclamão da tua vida, e a tua vida parece que perde uma função. O bom de viver do sacrifício, de você viver isso tudo, é que quando você incorpora naquilo ali, quando você coloca toda a sua atenção, todo o teu coração em fazer aquilo bem feito, por mais que aquilo te exija um certo desconforto, ou alguma cobrança, ou alguma exigência, te faça alguma exigência, aquilo se reveste de um propósito. Então, ou seja, para vocês tentarem entender aqui meu pensamento, a igreja ela tenta, nesse fim de ano, te mostrar essa realidade. Você celebra o Natal num dia e num outro dia você já celebra um martírio. Ela já está mostrando exatamente como é a vida. Nós precisamos receber essa alegria do Natal
E ao mesmo tempo, essa alegria do Natal ela precisa ser colocada imediatamente a serviço de alguém, a serviço de algum propósito, a serviço de alguma história, de algo que você precisa realizar ou fazer na tua vida. Só que isso não é fácil de você fazer se você não enxerga um nexo na sua vida. Se você não enxerga um porquê. E aí é que eu entro no nosso tema de hoje, né? O que dá valor à nossa vida é uma história. É uma história. Eu costumo contar para os meus pacientes, às vezes nos atendimentos, para tentar simbolizar um pouco do valor dessa história. Por exemplo, eu estou aqui comigo aqui uma caneca, né? E para qualquer um que olhe, enxerga simplesmente uma caneca. Uma caneca de Natal bonitinha, talvez ali, né? Mas se eu contar uma história para vocês e eu falar para vocês que essa louça, ela foi uma louça comprada no primeiro Natal que nós passamos em família, nós tivemos que passar distantes dos nossos parentes, mas próximo só teve que passar eu e Rejane, assim, vocês vão perceber que essa louça revestida de uma história, ela ganha um sentido, um tônus diferente. Não é verdade que quando a gente vai nos museus lá, antigos, a gente olha lá aquela chuteira apresentada lá e fala assim, essa aqui foi a chuteira que o Pelé utilizou quando ele marcou um gol na Copa de 70. Ou lá, a do Carlos Alberto Torres lá, que fez o gol do tricampeonato da Copa do Mundo. Ou a camisa que fulano utilizou por ocasião disso. A espada desembainhada por fulano por ocasião daquele evento histórico. Então vejam que é o seguinte, a história, ela é capaz de dar sentido às coisas que nós fazemos. E a pergunta que eu digo para vocês é o seguinte, quando vocês estão chegando agora nesse final de ano, nesse Natal que vocês estão vivendo, que é um tempo de reflexão, mas é um tempo também de projeção, quanto tempo tu perdestes contando histórias, entendeu? Dando sentido para as coisas, coletando memórias. A nossa vida hoje, sobretudo, ela passa por uma crise. A vida moderna hoje ela passa por uma crise grande. Por quê? Porque as memórias, elas precisam de tempo, sabe? Elas precisam de atenção. Eu costumava falar para o meu filho, né? Que os melhores momentos acadêmicos que eu tive, ele já estava conversando sobre escola, sobre aprendizado, eu falava para ele que os melhores resultados acadêmicos que eu tive foram de períodos onde eu estava com a minha cabeça toda voltada para o meu estudo ou para a escola. Isso teve um período da minha vida que foi assim, e outro período onde a minha mente se dividiu com outros desejos, com outros sonhos. Mas os momentos em que eu estava completamente dedicado àquilo ali, eu me temperava daquela presença, né? Então eu chegava na sala de aula e minha atenção estava toda voltada para aquela ali. A minha personalidade estava tensionada para aprender. Então eu estava ali, eu interagia com o professor, eu interagia com o livro, eu lia o livro, eu tirava minha dúvida, eu falava com os colegas, eu fazia o exercício. E é óbvio que esses momentos, por conta do tempo de presença ali, né, eu vou me temperando daquela coisa. Percebe? Quando a gente quer temperar algum alimento, vocês estão agora no Natal, né? Você quer dar um gostinho lá de laranja ao peru, né? Você vai ter que deixar ele um tempo sobre aquilo, ou defumando, ou marinando algum prato especial que vocês queiram fazer. E o tempo vai ser determinante para a aderência do sabor. Há uma diferença de eu deixar uma carne, por exemplo, 1 hora sobre um tempero e de eu deixar um dia inteiro. Se eu deixo um dia inteiro ela sobre aquele tempero, sobre aquela calda, a carne absorve aquilo ali de tal forma que fica difícil depois de você separar aquele sabor, né? Você muda a natureza da coisa. E assim também funciona a nossa vida, né? Nós nos temperamos das presenças que nós escolhemos. Então, quando a gente permanece numa coisa,
a gente vai ganhando o sabor, a fragrância daquela realidade da nossa vida. Então veja, se eu quero ter uma vida melhor com os meus filhos, eu preciso me temperar dessa presença. Nós vivemos um tempo propício agora, que é o Natal. Então por que é tão importante você estar em família? Porque tu se tempera da presença da tua família, tu vai encontrar aquele tio que tu não vê há muito tempo. E só é possível você criar laços com ele se você perde tempo com ele. E você vai ouvindo as histórias, é uma oportunidade muito boa também, né? Quando eu tinha meus avós vivos, eu costumava fazer muito isso, né? Sentar diante lá da minha avó e ouvir história. E sempre me impressionou muito o fato da minha família, a gente guardar tão pouco a herança da coisa, né? Por exemplo, esse nome Feres, né, é um nome libanês. O meu avô veio do Líbano, meu avô é libanês. E eu sempre me surpreendo quando eu vejo, às vezes, com os meus tios que conhecem tão pouco as histórias assim. Se temperar um pouco disso. Mas ver que isso é capaz de tensionar a nossa vida. E quando a gente conhece essas histórias, a gente aprende a gente se orienta melhor no mundo, né? A gente se orienta melhor no mundo. Eu costumo falar bastante sobre... Eu gosto de meditar muito sobre a importância dos nomes, por exemplo, né? Então, por exemplo, recentemente eu comecei a ver, até com uma postagem de um primo meu, que, por exemplo, meu nome Feres, ele é uma derivada de um nome também libanês chamado Fares, e que está na linhagem de Cristo, por exemplo. Está na linhagem de Cristo. Cara, meu nome está na linhagem de Cristo. O nome da minha família está na linhagem de Cristo. Eu sou parte da família de Cristo, de alguma forma. O nome Feres, por exemplo, traz a conotação de guerreiro, cavaleiro. Isso, por si só, já orienta um pouco a minha vida, né? É um certo chamado vocacional, é um sobrenome, ou seja, é um nome sobre o meu nome. Ou seja, de alguma forma a minha vida se reveste um pouco dessa missão. E aqui o que eu estou te falando não é crendice, não é nada disso. É que nós chegamos nessa vida assim, sem um propósito muito claro. E as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão cerceando esse caminho. A história que nós vamos vivendo vai balizando e vai orientando para onde a gente deve olhar, para qual deve ser o próximo passo. Só que eu dizia para vocês que no mundo moderno a gente tem uma grande dificuldade. A gente tem uma grande dificuldade porque a nossa atenção está sempre sendo convocada para várias coisas ao mesmo tempo. Então é o tempo que a gente perde no celular, é o tempo que daqui a pouco a gente está vendo televisão, daqui a pouco a gente está vendo uma notícia, daqui a pouco a gente está batendo uma conversa fiada e a gente não vai se temperando e a gente não vai ficando na presença de nada para a gente poder se temperar daquilo ali. Então, meus amigos, o que eu quero deixar hoje aqui de recado para vocês aqui no nosso papo matinal, nesse fim de ano que nós estamos chegando, pegando carona nessa passagem de Natal e já pensando já nos novos horizontes, né? Para todos nós que já vivemos um pouquinho mais, assim, não somos ainda crianças ou adolescentes, estamos ainda naquela potência sem controle, vivendo a vida sem olhar muito para frente, sem olhar para um possível fim da história. Todos nós, quando olhamos para um final da história, nós nos perguntamos da seguinte situação: cara, qual o sentido disso tudo que a gente está vivendo? E se a gente não encontra esse sentido, começa no nosso coração bater uma tristeza. Quando a gente olha para o final da história e a gente não consegue achar um nexo, uma unidade nessa história, nos bate uma tristeza, um sofrimento. E esse sofrimento o mundo moderno chama hoje de depressão. E como é que a gente vence essa depressão, vence essa falta de sentido na nossa vida? Pô, Maurício, eu quero entender um pouco mais por que eu estou aqui. Dificilmente a gente vai achar isso numa resposta, porque a vida do ser humano ela é muito complexa. Veja, complexo é diferente de difícil. Complexo é diferente de difícil. Difícil, a gente está falando de um nível de dificuldade. Alguma coisa pode ser fácil ou difícil. Complexo se contrapõe ao simples. O simples é quando você não tem outras variáveis, você não tem outros caminhos. A coisa é simples, né? Fez isso, vai acontecer tal coisa. Tem tal situação, a solução é vir por aqui. Uma vida complexa significa que existem muitas variáveis, muitas coisas que podem alterar o nosso curso, podem alterar o nosso destino, muitas influências. Então, a nossa vida ela tem um pouco dessa complexidade. Então não é fácil você definir a finalidade da vida de um homem. Você pode até fazer esse exercício se você quiser.
existe um exercício que eu costumo passar também para alguns pacientes, que é sobre a presença das coisas, né? Então, às vezes, eu paro e fico olhando, por exemplo, eu sempre uso aqui o que está na minha mão, né? É mais fácil, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, olha uma caneca aqui. E eu fico me perguntando qual é a razão de ser dessa caneca, né? Essa caneca, ela, nesse instante aqui, ela está aqui com um café aqui dentro, café quentinho. E ela mantém um pouquinho desse café, e ela é um recipiente próprio, tem uma alça, eu consigo segurar essa alça para facilitar eu tomar o café. Então, para mim, ao bater o olho na caneca, é muito simples saber para que ela serve, a qual finalidade ela foi criada. E eu consigo perceber, inclusive, as perversões possíveis dessa finalidade. Eu costumo sempre dizer que eu poderia jogar uma terrinha aqui dentro, botar uma mudinha e fazer dessa caneca um vaso de planta. E ela serve para isso. Mas, de alguma forma, ela sempre estará incompleta, porque essa não é a finalidade da caneca. Então, quando a gente olha para um objeto material, é fácil a gente perceber isso. Quando a gente tenta olhar para o ser humano e tentar encontrar no ser humano essa finalidade, isso já fica mais difícil. Vocês conseguem perceber isso? Fica um pouco mais difícil a gente tentar encontrar essa razão de ser do ser humano. A gente leva uma vida inteira e a resposta será complexa. Porque o ser humano, ele tem muitas dimensões. Ele tem uma vida familiar, ele tem uma profissão que ele precisa cumprir. Mas facilmente, quando a gente olha para a finalidade da nossa vida, para a morte, a gente pode se perder nessa complexidade e começar a olhar e falar o seguinte: cara, qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Valeu a pena? Não valeu a pena? Então, esse período da nossa vida, ele nos orienta a fazer isso tudo. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente começar a olhar a nossa história. Aprender a contar a nossa história e ver os acontecimentos que ocorreram nela. Esse foi o caminho de conhecimento das grandes pessoas da humanidade. Sobretudo Santo Agostinho tem uma obra célebre, né, que a gente chama de As Confissões de Santo Agostinho, que ele começa exatamente fazendo o quê? Recontando essa história. Olhando desde o ventre da mãe dele, tudo o que aconteceu com ele, de bom e de ruim. Talvez muitos de nós façamos isso. Aprendamos até a contar a nossa história. Mas o que a gente não consegue fazer, muitas das vezes, é ordenar essa história em relação a um amor maior. Então, olhar a nossa vida e ver o seguinte: conseguir achar um fio da meada onde Deus cuida da nossa história, onde Deus perpassa cada passo dele, cada passo daquilo, e a gente consegue enxergar a beleza disso tudo. Aí talvez você me diga: ah, Maurício, mas eu tô chegando nesse Natal agora, tô chegando nesse fim de ano, e a minha vida não tem sido boa nesse aspecto, sabe? Eu fiz muitas escolhas erradas, eu olho pro meu casamento, eu acabei me divorciando, eu olho pros meus filhos, eles estão distantes de mim, eu olho pra minha vida espiritual e eu já não tenho nem sequer mais um plano de vida, são anos indo à igreja, mas eu mesmo não sei muito bem o que eu tô fazendo ali, eu tô perdido, Maurício, o que eu faço? O que eu faço? Eu não consigo achar um nexo nessa história. E aí que eu digo para vocês, né? A gente precisa amarrar isso tudo numa história maior. Eu costumo pensar, né? A gente acha a nossa vida desgraçada, a nossa vida miserável. Mas não teria sido desgraçada e miserável a vida, por exemplo, do bom ladrão que teve lá do lado de Cristo na cruz? Ele passou uma vida inteira entregue aos seus atos ilícitos, né? De roubo, de talvez tenha sujado suas próprias mãos com a morte de alguém, mas um ato final de arrependimento: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos, mas tu não. Lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, um ato final salva toda uma vida dele. De tal forma que a gente pode dizer que não haveria aquele momento da cruz ali. Ele não estaria ali do lado de Cristo na cruz se ele não tivesse vivido toda essa história de traição. Talvez a gente pode dizer, né, feliz culpa que esse homem viveu, que mereceu ele chegar naquele momento e ser salvo pelo Cristo. Talvez a nossa história esteja assim. E o que a gente precisa aprender é recontar a nossa história. Aprender a olhar para trás e enxergar as coisas boas que aquilo nos trouxe. E ainda que tenha acontecido algumas desgraças olhadas de forma isolada,
aquelas desgraças nos prepararam para outras coisas ou nos possibilitaram aprender alguns caminhos ruins para que a gente possa orientar outras pessoas a não viverem e para que nós mesmos possamos nos alertar. A história é esse caminho, né? A história é esse caminho, é o caminho que dá sentido às coisas. E se a gente quer sair um pouco da nossa vida materialista e encontrar um pouco mais de sentido, a gente precisa perder um pouco mais de tempo tentando conhecer e vislumbrar a história das coisas. É impressionante que quando a gente conhece isso tudo, as coisas ganham cores. Eu gosto muito de passear com os meus filhos, às vezes andando pelas ruas do Rio de Janeiro aqui, e aí você viu os nomes das ruas, né? Cara, por exemplo, tava passando agora ali, lá perto da Vila da Penha, aqui no Rio, no lugar onde eu morei. E eu passei lá, cara, Via Ápia, Rua Ápia. Cara, quantas vezes eu passei na Rua Ápia? Quantas vezes eu citei esse nome, Rua Ápia? Mas quantas das vezes eu pensei que a Rua Ápia faz menção à Via Ápia romana, onde tantos cristãos foram arrastados ali para um martírio. A nossa vida, ela cheira a história, entende? Esses dias meu filho me perguntava, né? Meu filho tá pegando essa mania minha. Então ele me perguntava, pai, por que Rio de Janeiro? Por que Rio de Janeiro? Por que o nome é Rio de Janeiro? Tu já se perguntou isso daí? Você talvez que mora no Rio de Janeiro? E aí eu falava para ele, né, sobre a questão de quando em 1502 chegaram ao Rio de Janeiro, achavam que era um rio e era janeiro, né? Era início do ano, era dia 1º de janeiro de 1502. Então, por mais que isso assim não seja nada muito relevante, o nome é até hoje Rio de Janeiro por causa disso, a gente consegue pelo menos sentir o sabor e sentir o cheiro de alguém que chegava em uma terra nova e não sabia ainda muito bem definir a geografia, alguém que não estava muito bem orientado no espaço. Cara, isso faz a gente imaginar, cara, como deve ter sido a grande navegação, isso e aquilo. Você que talvez mora em São Paulo ou já passou por São Paulo, cara, já parou para pensar que o teu nome cheira a história da igreja, né? São Paulo, um dos grandes difusores do cristianismo, né? Alguém que estava, por exemplo, hoje eu falei no início da live aqui que nós comemoramos o martírio de Santo Estevão, né? Isso aconteceu tudo aos olhos de quem? De Saulo, aos olhos daquele que se tornaria Paulo, o maior difusor do cristianismo, né? Um apóstolo do Senhor, uma das colunas da igreja. Então essa história toda, elas vão se interligando e as coisas vão ganhando sentido na nossa vida quando a gente aprende a olhar isso tudo. Algumas pessoas falam pra mim, né? Ah, Maurício, eu não aguento ir à missa, a missa é muito chato. Cara, porque tu não entende metade da história que tá ali. Porque tu não se esforça para estar ali presente e entender, caramba, como é que isso aqui acontece? O credo, o que está sendo falado aqui? O que está acontecendo nesse instante? Todo esse poder de simbólica, né, de conexão das coisas, a gente precisa ter um material inicial para isso tudo. Um material para a gente começar a articular a nossa inteligência as coisas. Então, assim, sem tentar ser muito complexo e levando um pouco dessa meditação para o nosso dia de hoje, tornando isso um pouco mais prático, o que eu quero chegar aqui, né? Aproveita esse momento que você está agora, de repente, de férias, ou esse momento que você está vivendo um pouco mais de presença na tua família, e aproveite esse momento para você cultivar histórias. Se você precisa hoje estar mais próximo da tua família, se você precisa hoje perdoar um pai, perdoar um tio, ou alguma coisa que já há tantos natais isso vive, procura saber a história da tua família, né? Como isso tudo aconteceu. Qual é a história da tua família? Como é que aquela pessoa especificamente entrou na tua família? Qual o papel que ela já realizou? Será que ela só fez coisas ruins na vida? Essas histórias, elas alimentam o nosso amor e o nosso vínculo com aquela realidade. Se hoje, eu falo isso com muitos casais, né? Cara, tá vivendo uma crise conjugal, revive um pouco a história, revive um pouco o primeiro amor, olha um pouco as fotos do casamento, né? Olha aquelas fotos felizes no namoro e tenta encontrar novamente o porquê que se perdeu na história, né? O porquê nós estamos ali. Então a gente cura grandes problemas de depressão na nossa vida quando a gente aprende a reabastecer a nossa memória, né? Formar o nosso crítico novamente com as memórias necessárias para dar sentido para aquilo que eu estou fazendo. Então,
quando eu estou no meio aqui de uma discussão familiar, com alguns problemas de relacionamento e tudo mais, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar as promessas que eu fiz no meu batismo, no meu casamento, à minha esposa. Eu prometi dar a minha vida por ela. Eu prometi entregar tudo meu para ela. Eu prometi fidelidade. Eu prometi estar do lado dela na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu prometi cuidar dos meus filhos dentro da fé do Cristo. Eu prometi educá-los, né, a todo instante. Então, a todo instante que eu volto à minha história me faz uma convocação da minha vocação. Ela me convoca, né? Ela me chama novamente para os pés na realidade. Então, se tua vida hoje ela está sentindo vazia, depois das comemorações, tudo que você conseguiu absorver foi uma certa ressaca, ou uma certa momento de diversões baixas, né? Que não tem problema ser vividas dentro de um ambiente familiar, faz parte a gente viver esses amores eróticos também, né? No sentido não sensual, mas no sentido, não no sentido sexual, mas no sentido da bebida que alegra, da diversão, do sorriso, né? Tudo isso faz parte da dimensão erótica, né? Do sensível, do sensitivo. Então, se teu Natal, se teu fim de ano, ele foi completamente isso, olhe um pouco para a história, né? Olhe um pouco para a tua vida, para que você possa recobrar um pouco o sentido, o motivo pelo qual nós estamos ali, né? O motivo pelo qual nós vivemos cada coisa na nossa vida. Então é isso, meus amigos. Queria desejar a vocês um Feliz Natal, né? E aproveitar o nosso retorno aqui do Papo Matinal. Nós ainda temos alguns papos matinais que faremos com convidados, né? Eu deixei uma folga agora nesse período agora meio pós-Natal, pré-Natal, porque é mais difícil da gente convidar as pessoas, né? As pessoas também estarem disponíveis para participar. Mas hoje, dia 26, estamos oficialmente voltando aqui o nosso Papo Matinal. Amanhã teremos de novo, 7h30 da manhã, tá? E que você possa levar hoje pro teu dia. Feliz Natal, Danilo. Um grande abraço para você, para toda a família. E que vocês possam levar isso tudo aí pro dia de hoje, né? Procurar buscar sentido na nossa vida encontrando a história. Busquem a história, tá bom? Um grande abraço para vocês. Minha continência demorada. Celebremos ainda o Natal, que temos 8 dias para celebrar o Natal. Quem não sabe, a gente vive a 8ª da Páscoa, né? Da Páscoa, mole. O Natal agora, né? Ainda começa um tempo, né? Um tempo do Natal ainda. Então, a gente tem que ainda estar refletindo e pensando um pouco nessa alegria, né? De que Cristo desceu e veio nos salvar. Mas que isso não esvazie o nosso coração simplesmente, né? Sem a gente pensar e olhar a história, né? Olhar o quanto que isso preenche o nosso coração, o quanto que é a história que alimenta, de alguma forma, as memórias que alimentam os nossos projetos futuros. E lembrando sempre do que eu falei para vocês. Na igreja, o Natal ele é precedido logo em seguida por uma festa de um martírio. Porque nós recebemos de graça e de graça devemos dar. Então, se recebemos no Natal uma grande alegria e uma salvação, nós também somos convocados a fazer o caminho inverso, a, pelo amor, pelo sacrifício, pela entrega, reencontrar também esse Salvador. Ele veio ao mundo para nos salvar e nós emularemos a nossa vida no mundo para salvar a nós e aos outros. Aquele Deus que nos criou sem a nossa presença não nos salvará sem a nossa participação. Aquele Deus que nos criou sem a nossa presença, sem a nossa participação, não nos salvará se nós também não participarmos. Então, meus amigos, um grande abraço, tá bom? E até amanhã. Fique com Deus.